Olá pessoal, bem-vindos a mais um Física e Companhia, com a segunda parte da nossa aula sobre transformações trigonométricas. Na aula passada falamos sobre a soma dos senos de dois ângulos, que é a fórmula, a expressão fundamental, né, a soma dos senos, e a partir dessa soma de senos, né, conseguimos o cosseno da soma e o cosseno da diferença. São duas identidades importantíssimas no estudo da trigonometria, na resolução de inúmeros problemas trigonométricos. Nessa aula falaremos sobre o seno da soma e o seno da diferença, também identidades extremamente importantes na resolução de problemas trigonométricos. Então vamos à aula de hoje, parte 2 de transformações trigonométricas, envolvendo o seno da soma e o seno da diferença. Vamos nessa! Muito bem, vamos ao seno da soma de dois ângulos. Bom, para isso nós vamos usar propriedades que nós já conhecemos. A partir daí nós vamos construir as identidades trigonométricas do seno da soma e do seno da diferença a partir do cosseno da soma e do cosseno da diferença. Como assim? Vamos lá. Quem é o seno de A mais B? Bom, o seno de A mais B, que é o seno da soma, pode ser escrito como o cosseno do complemento de A mais B. Então, o complemento, ângulos complementares, têm senos iguais aos cossenos. Vamos lembrar? O seno de 30 graus é igual a 1 meio. E o cosseno de 60 também é igual a 1 meio. Ora, 60 e 30 são ângulos complementares, cuja soma vale 90 graus. Então, o seno de 30 é igual ao cosseno de 90 menos 30. 90 em radianos, π sobre 2. Então, o seno de 30 é igual ao cosseno de π sobre 2 menos 30. O seno de 60 é igual ao cosseno de 90 menos 60, que é o cosseno de 30. Então, o seno de A mais B vai ser igual ao cosseno de π sobre 2 menos A mais B. Mas por que você está usando cosseno em vez de seno? Porque eu já sei a identidade do cosseno da diferença. Então, o seno da soma se transformou no cosseno da diferença, de π sobre 2 e A mais B. Então, vamos lá. O seno de A mais B é o mesmo que o cosseno de π sobre 2 menos A mais B, ou seja, o cosseno do complemento de A mais B. Então, vamos aplicar agora a expressão, aqui do lado direito, do cosseno da diferença. Mas antes disso, vamos agrupar usando a propriedade associativa da seguinte forma. Esse π sobre 2 menos A mais B pode ser reescrito como sendo o cosseno de π sobre 2 menos A menos B. Tudo bem? Colocamos aqui, multiplicamos aqui por menos 1, o que estava entre parênteses. Então ficou entre parênteses agora π sobre 2 menos A menos B. E vamos aplicar agora ao cosseno da diferença. Bom, o cosseno da diferença é o cosseno do primeiro, cosseno de π sobre 2 menos A, que é o primeiro. Menos B, que é o segundo, vai ser o cosseno do primeiro, que é π sobre 2 menos A, vezes o cosseno do segundo, que é B. Como aqui é menos, é o cosseno da diferença, lembra? Aqui tem que ficar mais. Mais o seno do primeiro, que é π sobre 2 menos A, vezes o seno do segundo, que é o B. Então, o seno de A mais B é cosseno de π sobre 2 menos A. Opa! Mas quem é o cosseno de π sobre 2 menos A? π sobre 2 menos A não é o complemento de A? Então, o cosseno do complemento de A é igual ao seno de A. Assim como o seno do complemento de A é o cosseno de A. Então, quem é o cosseno de π sobre 2 menos A? É o cosseno do complemento de A. É o seno de A. Quem é o seno do complemento de A? π sobre 2 menos A. É o cosseno de A. Então, no lugar do cosseno de π sobre 2 menos A, eu coloco o seno de A. E no lugar do seno de π sobre 2 menos A, eu coloco o cosseno de A. O que sobrou? Seno de A mais B, seno da soma, vai ser seno de A cosseno B, produto, mais aqui, mais aqui. Seno de B cosseno A. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Então, o seno de A mais B é o seno A
vezes o cosseno de B, mais o seno de B vezes o cosseno de A. Está aí a identidade correspondente ao seno da soma de dois ângulos. Muito bem. E o seno da diferença? Vamos partir de um raciocínio análogo. O seno de A menos B é o mesmo que o seno de A mais menos B. Eu já sei o seno da soma, eu acabei de transformar o seno da diferença, via propriedade associativa, no seno da soma. Quem é o seno da soma de A mais alguma coisa? Vamos lá, acabamos de ver. É o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, ou seja, seno A cosseno menos B, mais seno B, no caso seno de menos B, vezes o cosseno do A. Lembrando da propriedade da paridade, o cosseno de menos B, como o cosseno é uma função par, o cosseno de menos B é igual ao cosseno de B. O seno é uma função ímpar. O seno de menos B é menos o seno de B. Então, o cosseno de menos B é igual ao cosseno de B, e o seno de menos B é menos o seno B. Substituindo, como é que vai ficar o seno de A menos B? Seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Então, o seno da diferença é seno A cosseno B cosseno A, menos o seno da soma, seno A cosseno B cosseno A, mais. Muito bem. Então, resumindo, o seno da soma é seno A vezes o cosseno de B mais seno de B vezes o cosseno de A. E o seno da diferença é o seno de A vezes o cosseno de B menos o seno de B vezes o cosseno de A. Vamos a um exemplo. Olha esse probleminha. Dados seno de x, 4/5, e cosseno de y, 12/13. Lembrando que x está entre 0 e π sobre 2, ou seja, x é um ângulo que está contido no intervalo que vai de 0 a π sobre 2, a 90 graus. Estou no primeiro quadrante. Então, x é um ângulo, o arco do primeiro quadrante. E o y, ele pertence ao intervalo que vai de 3π sobre 2 até 2π. Portanto, de 270 graus a 360 graus é um ângulo do quarto quadrante. Então, isso é importante na determinação dos sinais. Calcule o valor, o que ele está pedindo? Seno de x mais y e o cosseno de x menos y. Só que tem um detalhe, para obter o seno da soma ou o cosseno da diferença, eu preciso do seno de x e do cosseno de y. Eu tenho aqui apenas o seno de x e o cosseno de y. Eu preciso do seno de x e o cosseno de x, e eu preciso do seno de y e do cosseno de y. Tendo o seno de x, como é que eu obtenho o cosseno de x? Relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Se você tem um seno, você obtém um cosseno e vice-versa. Muito bem, substituindo os valores, o quadrado do seno de x é o quadrado de 4/5. Então, no lugar do seno ao quadrado de x, eu coloco 4/5 ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. O quadrado de 4/5 é 16/25. Subtraindo 16/25 em ambos os lados, o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 16/25. Quanto dá 1 menos 16/25? Multiplico 25 pelo 1, dá 25. Depois faço o resultado menos 16. 25 menos 16, 9. E repito o denominador. Então, 1 menos 16/25 é 25 menos 16 sobre 25, que é 9/25. Então, o cosseno ao quadrado de x é 9/25, mas eu quero o cosseno. Então, vou extrair raiz dos dois lados. O cosseno de x vai ser mais ou menos a raiz de 9/25, que é 3/5. Então, o cosseno de x é mais ou menos 3/5. Opa, a matemática me deu duas possibilidades. Ou é positivo ou é negativo. Qual deles eu vou usar? Tenho que ir lá no intervalo dado na questão. A questão informou que o x é um ângulo do primeiro quadrante. E a função cosseno, ela no primeiro quadrante, ela é positiva, maior que zero. No segundo quadrante, de π sobre 2. O primeiro quadrante vai de 0 a π sobre 2. Segundo quadrante, intervalos abertos, né? De π sobre 2 até π, o cosseno é menor que zero, é negativo. De π a 3π sobre 2, de 180 a 270 graus, o meu cosseno, que está aqui no eixo x, ele é menor que zero, negativo. E de 270, 3π sobre 2, até 360, 2π, eu
tem um cosseno maior que zero, positivo. Bom, como o nosso x está no primeiro quadrante, eu venho aqui no primeiro quadrante e olho o sinal da função cosseno, positivo. Então, vou usar mais ou menos 3/5. Como esse x está no primeiro quadrante, o cosseno é positivo. Então, o cosseno de x é mais 3/5. Então, já sei o seno de x e já sei o cosseno de x. Eu sei o cosseno de y, está faltando o seno de y. Vamos lá. Aplicando a relação fundamental para o ângulo y, seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y é igual a 1. Então, quem é o seno de y? Vamos lá. Seno ao quadrado de y mais cosseno é 12/13 ao quadrado. Seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y, que é 12/13 ao quadrado, é igual a 1. Muito bem. 12 ao quadrado, 144. 13 ao quadrado, 169. Então, essa operação me dá 149 sobre 169. Subtraindo ambos os lados esse valor, 144 sobre 169, teremos que o seno ao quadrado de y é igual a 1 menos 144 sobre 69. Quanto dá essa operação? De novo, olha o truque. 169 vezes 1, 169. Menos 144, 25. Repete o denominador. 25 sobre 169. Então, se seno ao quadrado é 25 sobre 169, extraindo a raiz em ambos os lados, quem é o seno de y? Mais ou menos raiz de 25 sobre 69. Então, isso vai dar mais ou menos raiz de 25, que é 5, sobre raiz de 169, que é 13. Então, o seno de y é mais ou menos 5/13. Agora, eu vou usar mais ou vou usar menos? Vamos lá. O y é um ângulo do quarto quadrante, porque ele vai de 3π sobre 2 a 2π. Ele está ali dentro daquele intervalo. Então, eu vou usar mais ou vou usar menos? Vamos estudar o sinal da função seno? Vamos lá. A função seno, no primeiro quadrante, de 0 a π sobre 2. Ela é positiva, estou acima de 0. O seno é medido no eixo y, no círculo trigonométrico. Está aqui, ó, positivo. De π sobre 2 até π, segundo quadrante, eu continuo acima de 0 no eixo y. O seno é positivo. De π a 3π sobre 2, eu estou abaixo de 0 no eixo y, então meu seno é negativo. E de 3π sobre 2 até 2π, eu continuo abaixo de 0 no eixo y. O meu seno é negativo. Como o meu y está no quarto quadrante o seno tem sinal negativo. Então, no quarto quadrante, o seno de y é negativo, então eu vou escolher o sinal negativo. Então, o seno de y é menos 5/13. Então, agora que eu já tenho o seno de x, o cosseno de x, o seno de y e o cosseno de y, posso calcular o seno da soma e o cosseno da diferença, usando as minhas identidades. O seno da soma de x mais y é seno x vezes cosseno y, mais seno y cosseno x. Substituindo os valores, seno de x, 4/5. Cosseno de y foi dado 12/13, vezes, mais, que é o seno da soma, seno de y, acabamos de calcular, menos 5/13, vezes o cosseno de x, acabamos de calcular, 3/5. Primeiros produtos. 4, numerador vezes numerador, dividido por denominador vezes denominador. 4 vezes 12, 48. Sobre 5 vezes 13, 65. Mais, com menos, separamos aqui a operação do sinal algébrico com parênteses. Mais com menos, vai dar menos. 5 vezes 3, 15. Dividido por 3. 13 vezes 5, 65. Então, teremos 48 sobre 65 menos 15 sobre 65. Reduzindo ao mesmo denominador, 48 menos 15, 33 sobre 65. Então, o seno de x mais y é igual a 33 sobre 65. Muito bem, agora vamos ao cálculo do cosseno de x menos y. Cosseno da diferença. Qual é a identidade? É o cosseno de x vezes o cosseno de y. Se aqui é menos, aqui é mais. Lembra que no cosseno a gente troca. Seno de x vezes o seno de y. Muito bem. Então, quem é o cosseno de x menos y? Cosseno de x. Calculamos anteriormente. 3/5. Cosseno de y foi dado. 12/13. Mais seno de x foi dado. 4/5. Vezes o seno de y. Calculado. Menos 5/13. Produtos. 3 vezes 12 sobre 5 vezes 13. 36/65. Mais um menos 4 vezes 5, 20 sobre 65 avos. Então, teremos 36/65
menos 20 65avos. Reduzindo ao mesmo denominador, 36 menos 20, 16 65avos. Então, a resposta da nossa questão é seno de x mais y, 33 65avos, e o cosseno de x menos y, 16 65avos, respeitando os intervalos fornecidos na questão. Tudo bem, pessoal? Com isso, encerramos a parte 2 da nossa aula de transformações trigonométricas, seno da soma e seno da diferença. Na próxima aula falaremos sobre a tangente da soma e a tangente da diferença. Um abraço e até a próxima.